Pessoal, olha o canal Valdir Leal aqui de volta para falar um pouco sobre saúde e energia. Vamos falar hoje sobre depressão. Sumariamente, o que é depressão? É aquele estado em que você se sente para baixo, sem energia, sem vigor, sem vontade de viver. Ora, o que é que está acontecendo? Aí você vai procurar um profissional de saúde, ele diz, olha, depressão, passa muito de remédio para você. E, veja bem, às vezes a solução é mais simples do que nós possamos pensar. O que parece depressão, na verdade, é uma falta de nutrição essencial, falta de elementos minerais que façam o nosso corpo produzir e conduzir mais energia. É por aí. Veja bem, a depressão significa a cabeça fora do alinhamento do corpo. Como esse desenho aqui, ó. A cabeça está num ponto, o corpo está em outro totalmente diferente. A cabeça não tem sintonia com o corpo. Isso dá um caráter depressivo. Aí você fala, estou com depressão, vou tomar remédio para a mente, para a cabeça. E não é por aí. Você tem que combater a causa da falta de energia no seu corpo para você alinhar os seus plexos energéticos. Olha, a gente sabe que a glândula tireoide, que fica logo acima do pescoço aqui, ó, nesse ponto aqui, bem nesse nó que tem aqui, aqui fica a tireoide. A tireoide é a glândula responsável por manter o equilíbrio da temperatura do nosso corpo, a homeostase térmica. Para isso, ela tem que entrar em sintonia com as energias do cosmos, a energia que está em torno de nossa atmosfera fluídica. Ela entra em ressonância eletrônica com essa atmosfera fluídica e passa as energias do nosso entorno, do cosmos, para o nosso corpo, que nosso corpo é o resultado de energias do cosmos e energias do nosso corpo, que nós absorvemos através dos alimentos. Então veja bem, tem que ter um hormônio que a tireoide produz para que possa levar, conduzir essa energia para o corpo. Os hormônios tireoidianos, T4 e T3, tetraiodotironina, 4 e triiodotironina. A tetra é a tiroxina. Como ocorre isso? A tiroxina, ela é a união de 4 átomos de iodo com o aminoácido chamado tirosina. Tá? Esse é o T4. O T4, essa glândula tireoide produz para se comunicar com o cérebro, dá feedback. O cérebro mantém a produção de TSH, hormônio estimulante da tireoide. Ele estimula a tireoide, manda da hipófise para a tireoide. A tireoide pega esse TSH, usa, transforma em T4 e dá um feedback para a hipófise. Fica nesse círculo. Então o T4 mantém apenas esse ciclo. Hipófise, tireoide, feedback para a hipófise. E aqui na tireoide acontece a conversão do hormônio T4, que é a tiroxina, em T3. T3 é triiodotironina. Ele perde um átomo de iodo. Quando ele perde um átomo de iodo, nessa reação química ele gera energia. Essa energia é que vai para as nossas células, para as mitocôndrias, que são organelas dentro das células que queimam, que provocam a produção de adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética do corpo, para a gente ter energia. Se a gente não tem energia, a gente vive em desconexão com o universo, porque a tireoide não está funcionando. Aí a gente pergunta, e por que acontece isso? Claro, a gente não dá os nutrientes essenciais para que a tireoide possa funcionar perfeitamente. Qual é a matéria-prima que faz a tireoide funcionar? Iodo. O iodo é fundamental. Aí a gente não tem o iodo. Nós atualmente consumimos 50% de iodo que nossos avós consumiam na nossa alimentação. Aí o que é que acontece? Carência de iodo. Se a carência de iodo vai provocar um hipotireoidismo, ou seja, a tireoide trabalhando abaixo do seu nível de eficiência. Aí vem os cansaços, vem a falta de energia, a depressão. Aí a gente fala, pô, é remédio para o cérebro que eu tenho que tomar? Não, você toma remédio para o cérebro, você vai enganar os seus neurônios na fibra sináptica aqui no cérebro. É dizer, olha, esquece
que a energia não vem, você se vira por aí, tá? Não tem energia, então o cérebro fica preguiçoso, acostuma com aquela mensagem de tá tudo certo, eu vou dar um jeitinho, e não é por aí. Quando a gente está em desconexão das energias do universo com a energia material, que a tireoide está fora de sintonia e trabalha mal, acontece esse estado de espírito a que chamamos de depressão. Aí o que começa a fazer? A gente começa a olhar para baixo. A gente se comunica apenas com as nossas partes de baixo, as glândulas endócrinas inferiores. O coração é o equilíbrio, tá? Das 3 glândulas superiores, que são tireoide, hipófise e pineal, as 3 superiores, que trazem a nossa psicosfera fluídica de cima, do espírito. E as glândulas inferiores ao coração são aquelas que trabalham com a matéria. É nessas glândulas inferiores, que são pâncreas, adrenais, os testículos, ovários para a mulher. Então essas glândulas inferiores precisam do T3, do hormônio tireoidiano, para alimentar a matéria. É o espírito, a parte do coração para cima, controlando a matéria, a parte do coração para baixo. E a tireoide é responsável por isso. Então vamos dar o iodo necessário para ela. Tem mais. Quando ela gera o T4, ela tem que transformar no T3, que é a triiodtironina. O T3 é que é o hormônio ativo. Para que haja essa conversão, nós precisamos de outros elementos minerais, por exemplo, zinco, selênio, magnésio. E a mulher precisa especificamente do ferro, porque a mulher tem a menstruação mensal. Então, sem esses elementos, zinco, selênio, magnésio para o homem, e zinco, selênio, magnésio e ferro para a mulher, não existe a conversão do T4, que é tetraiodtironina, em T3, que é triiodtironina, que é o princípio ativo hormônio que ativa em cima das nossas glândulas endócrinas inferiores, que nos dão energia. Aí a gente fica fora do compasso. Ora, já viu quando a mulher tem ovário policístico? Aí vai lá para o profissional de saúde e toma remédios apenas enganam, eles tratam o efeito, mas não combatem a causa, e a causa vai se repetindo, então você vai sempre ser escravo do remédio. Então o ovário policístico, se ele tem o poli, está dizendo policisto, são várias cestinhas, cisto é uma cesta, então o corpo gera aquelas cestas com material que não foi metabolizado. E aquilo, com o tempo, aquele cisto vai virar um nódulo, vai endurecer. Depois do nódulo, até virar uma fibrose e termina em câncer, para ser mais objetivo. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Evitar a causa. A gente tem que consumir alimentos que tenham iodo em sua composição química. Preferência frutos do mar. Então, vamos procurar na internet, aí são vários alimentos. Eu não vou enumerar todos aqui. Eu sei que peixe tem, crustáceos. Os alimentos que provêm da natureza marítima, sempre tem iodo. Quem aspira a marisia, quem mora em capital perto do mar, que aspira a marisia, tem mais iodo do que nós que moramos no interior. Eu moro no interior. Então veja bem, é fundamental que haja essa conexão mente e corpo para que haja um equilíbrio homeostático e mental no ser humano. A gente tem que buscar a perfeição, o equilíbrio, para que nossa cabeça mantenha o equilíbrio com o nosso corpo, assim, como está esse desenho aqui, ó, a cabeça em alinhamento com o resto do corpo, em direção à força gravitacional aqui, tá bom? É assim que tem que ser, e não desalinhado, como está aqui, a cabeça de um ângulo e o corpo em outro. Aí vem a famosa, famigerada depressão, que a gente fala que é depressão, na verdade é uma carência nutricional, tá? Então vamos buscar esse equilíbrio aqui. Esse T3 é que vai manter a nossa temperatura corporal em 36,6 graus no mínimo. Tá? Então, quem tem a temperatura abaixo disso é um quadro típico de hipotireoidismo. Tá bom? Aí você diz, eu como alimentos que têm iodo. É importante frisar que o iodo, na tabela periódica, dentro da concepção química, é um gás halogênio. Ele é carente de um elétron na sua camada de transição, camada de valência.
tá? Ele está próximo ao gás nobre. Esqueçamos esse detalhe da química. O iodo é o seguinte, ele é altamente reativo. Mas, quando a gente usa pasta de dente com flúor, o flúor é irmão do iodo, só que fala outra língua. Como ele é mais forte do que o iodo, ele é mais eletronegativo, ele assume a posição bioquímica do iodo no nosso metabolismo. Aí o que acontece? Ele é maléfico, ele é eletronegativo e assume o lugar, mas não produz a energia, que o iodo produz. A reação química metabólica do iodo é essencial para o corpo humano. O flúor vem, toma o lugar, mas não executa a missão do iodo. Então nós somos enganados. Daí vem o hipotireoidismo, porque não vai ter a formação perfeita do T3. A mesma coisa acontece com o bromo. O bromo é também um halógeno que é usado muito no fermento de pão. Brometo de potássio. Bromo, quando entra no lugar do iodo, cancela tudo. Então nossa tireoide vai trabalhar com um elemento enganador. Assim também com o cloro. São 4 irmãos: flúor, cloro, iodo e bromo. O iodo é fundamental para a tireoide. Esses outros irmãos são todos mentirosos. Eles tomam o lugar do iodo, mas não falam a mesma língua. Tá? Então causa um mal terrível ao nosso equilíbrio homeostático. Bom, já falei, para haver a conversão do T4 em T3, tem que haver zinco, selênio e magnésio. E se não houver esses 3 elementos, e mais o ferro para a mulher, o nosso T3 ele vai se transformar numa coisa chamada T3 reverso. O T3 reverso é aquela situação em que nós estamos, vamos dizer, na UTI. Nós não geramos energia, nós não queimamos as nossas energias, não gastamos energia, nós apenas economizamos energia. O T3 reverso é feito para a situação em que você está, por exemplo, o urso está hibernando, o urso usa o T3 reverso. Nós estamos numa UTI que não podemos nos movimentar. Não é interessante esse movimento dentro de uma UTI. Então a gente usa o T3 reverso. O organismo não sabe disso, automaticamente faz o T3 reverso. Basta ele fugir do sol. O cara que procura a sombra vai ter T3 reverso. Tá bom? O sol é estimulando o T3. Então, pessoal, vamos cuidar da nossa alimentação, comendo alimentos que tenham esses elementos essenciais. Tá bom? E não vamos esquecer de compartilhar esse vídeo. Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico. Ok? Compartilhe o vídeo, comentem as suas dúvidas, deixem suas dúvidas, suas observações nos comentários aí. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Forte abraço do canal Valdir Leal para todos.